Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Especialistas garantem que a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. Aquelas com qualidades de relacionamento teriam mais chances no mercado de trabalho, por exemplo. Mas como identificar essas pessoas ou como se faz para deixar de ser um analfabeto emocional e crescer emocionalmente? Para discutir o assunto, hoje vamos conversar com o médico psiquiatra Flávio Gicovati, psicoterapeuta, palestrante e escritor. É uma satisfação tê-lo no nosso programa. Eu que agradeço. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o conceito de inteligência emocional. Então, esse conceito foi introduzido há uns 10 anos, mais ou menos, na psicologia, por um autor americano, e ele é parecido com a ideia de maturidade emocional. Quer dizer, ele tem muito a ver com a capacidade de controle e domínio sobre si mesmo, capacidade principalmente do indivíduo gerir e administrar suas emoções, especialmente ainda mais particularmente aquelas de natureza agressiva e os descontroles e destemperos que tão mal podem fazer para as relações interpessoais em geral e, obviamente, para as relações de trabalho. A inteligência emocional é um termo que foi introduzido pensando no ambiente de trabalho. Certo. Mas, na realidade, ele é um conceito parecido com o de maturidade emocional, que é uma expressão que se usa sempre em psicologia e que diz respeito à capacidade do indivíduo ser senhor de si mesmo, ou seja, não se deixar dominar pelos seus impulsos agressivos, não se deixar dominar pela sua intolerância à frustração e contrariedade e poder ter respostas mais adequadas quando as coisas não caminham do jeito que gostaria. Muito bem, o senhor costuma dizer que o ambiente de trabalho não tolera mais agressividade, egoísmo, inveja e indisciplina. Esses seriam, digamos, sinais de imaturidade emocional, provavelmente. Bom, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre as características desse perfil. Então, esse tipo de comportamento próprio daquilo que se chama o imaturo emocional ou analfabeto emocional e que corresponde basicamente à intolerância à frustração e à contrariedade e pessoas que reagem explosivamente quando contrariadas, não é? São pessoas que, por não tolerarem contrariedades, também não são muito confiáveis. Porque o indivíduo, para poder ser confiável, ele tem que ter um domínio da razão sobre as suas emoções. Senão, se tiver muita vontade de roubar, né, ou estiver muito necessitado, rouba mesmo. Não é? O indivíduo agride, rouba, é desleal sentimentalmente com o seu parceiro conjugal, é uma pessoa que não dá para a gente confiar, porque é um tipo de criatura que tem a sua vontade soberana sobre a sua razão. E com isso, ele naturalmente pode, a qualquer momento, agir de uma forma absolutamente nociva ao bem comum, ao interesse das outras pessoas. E é isso basicamente o egoísmo. O indivíduo pega mais para si do que se acha na obrigação de retribuir ou de contribuir para o modo de ser da comunidade como um todo. Muito bem, doutor Gicovati, se o líder autoritário, esse que costuma agir com grosseria e vive se equilibrando aí em condutas duvidosas, se ele não tem mais espaço no mercado, por que ainda nós vemos essa figura aí no ambiente de trabalho? Então, depende do ambiente, não é? Você sabe que tem vários desses personagens mais agressivos e autoritários que são os donos, por exemplo, das empresas, não é? E quando eles são os donos de empresas, eles naturalmente, ou são herdeiros, que assumem cargos dentro das empresas em função não das suas qualidades e características efetivas, mas em função principalmente vamos dizer assim, do caráter, vamos dizer assim, genético. Muitas vezes o indivíduo é agressivo, autoritário, mas é muito inteligente, muito capaz. No mundo competitivo, às vezes ser desleal, ser desonesto mesmo, pode ser vantajoso. Também não adianta negar. É ruim para as relações de trabalho. A falta de inteligência emocional é ruim para o empregado. Para o empregador, nem sempre. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, a habilidade de você se inserir em determinados contextos, às vezes políticos e às vezes empresariais, pela via, vamos dizer assim, da deslealdade,
não raramente também traz resultados muito compensadores. Então, infelizmente, nós temos esse dado ainda prevalecendo, mas só na cúpula, quer dizer, entre os donos ou os líderes mesmo, né? Mas na base e no ambiente, vamos dizer assim, nas grandes repartições, aquele que for menos adequado socialmente vai ter problema cada vez maior. Bem, as mulheres, de um modo geral, elas estão ocupando cada vez mais espaços aí naquelas funções que eram até bem pouco tempo masculinas. E quando a gente fala nessa questão do autoritarismo, que o senhor comentou há pouco, nós podemos aí estabelecer uma distinção entre o líder mulher e o líder homem? Há comportamentos diferenciados ou é tudo a mesma coisa? Olha, as pessoas dizem que as mulheres na liderança são mais duras até do que os homens. Eu não tenho, vamos dizer, dados ou experiência suficiente para isso, até porque eu acho que o número de mulheres em liderança ainda é muito pequeno. O mundo está mudando muito rapidamente neste ponto e vai mudar muito ainda nos próximos 20 anos. O que é fato indiscutível é que o número de mulheres, por exemplo, nas universidades, hoje já é maior do que o dos homens, não é? Hoje são 60% de mulheres, no mundo inteiro é assim, 60% de mulheres e 40% de homens nas universidades como um todo. Mesmo em núcleos, vamos dizer assim, muito tradicionalmente masculinos, como as escolas de engenharia, ainda recentemente eu fiz uma palestra na Escola Politécnica de São Paulo, que é uma escola da Universidade de São Paulo, e o número que há 40 e tantos anos atrás, o número de mulheres na Poli era de 1%, e hoje são 30%, quer dizer, 30 vezes mais do que naquela ocasião. E, evidentemente, na Faculdade de Medicina, quando eu me formei, eram 10% de mulheres, hoje são 60% de mulheres. E assim, em quase todos os ambientes, cresce e predomina o número de mulheres bem-sucedidas e vencedoras mesmo na competição com os homens. É evidente que a liderança e o espaço de chefia cada vez mais ficará na mão dessas mulheres. E elas talvez as primeiras, essas que estão circulando agora, sejam mais agressivas ou até mais competitivas. O ambiente é mais hostil. Mas estão também encontrando, tendo que ganhar esse espaço com muito vigor. Eu acho que isso aqui, daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, vai ficar tão natural para as mulheres, esse espaço, que provavelmente vamos ter mulheres liderando de uma maneira, eu espero, pelo menos mais doce e mais tipicamente feminina. Todos esperamos. Bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.